Vamos iniciar o tempo da nossa palavra agora. A segunda parte desta mensagem, uma mensagem que fala a respeito do nosso devocional, que fala a respeito da nossa vida de comunhão com Deus, da nossa entrega contínua, diária, da necessidade que temos de nos relacionar com Deus. Quantos aqui estiveram no domingo passado, quando falamos a esse respeito? Levante a mão. Amém. Isso me ajuda até para saber em que ponto que eu dou continuidade, ou até que ponto eu venho a revisar um pouco daquilo que foi tratado no domingo passado. De modo que nós estamos na esteira das manhãs de avivamento, e de todo ensino que o pastor Alessandro Cassiano trouxe, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, para dar continuidade no que diz respeito àquilo que nos cabe, a nossa vida de comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, aquilo que nós fazemos quando saímos desse lugar, o culto que prestamos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira, no sábado e também no domingo. O tempo que nós temos, da forma como caminhamos com Deus, porque a nossa vida cristã, ela não é feita apenas de culto. O nosso altar, ele não é aceso apenas aos domingos, mas assim como Deus disse no Antigo Testamento, o altar estará aceso e o fogo arderá continuamente. Então, meu irmão e minha irmã, o fogo precisa arder continuamente no teu altar. A adoração ao Senhor, o louvor ao Senhor, ele precisa arder continuamente no altar que é o teu coração, na tua vida. E não apenas a quarta-feira, porque temos culto, não apenas ao sábado aos jovens, porque tem aqui o encontro jovem, não apenas aos domingos, seja pela manhã ou seja pela noite, mas continuamente precisa arder esse altar, precisa ser queimado, e o que isso significa na prática? É necessário ter comunhão com Deus, é necessário voltar os nossos pensamentos, o nosso coração ao Pai, porque não somos como os homens que caminham se esquecendo que existe um Deus presente, caminha compreendendo apenas aquilo que é natural, não tendo a revelação daquilo que é sobrenatural, mas a nós não. Nós servimos a um Deus que é transcendente e imanente. A transcendência de Deus mostra o quão grande Ele é, o quão supremo Ele é. A imanência de Deus mostra que, apesar da sua grandeza, Ele é um Deus presente. Ele está aqui, Ele está na tua casa, Ele está no teu trabalho, Ele está dentro do teu carro, Ele está onde você estiver, ali está Deus, e você consegue ter essa percepção, porque você nasceu de novo. Você consegue perceber isso, porque Deus, na pessoa de Jesus Cristo, habita em você. Então, diferente daquele que não conhece a Deus, daquele que caminha com os olhos naturais, enxergando tudo que é natural, enxergando tudo aquilo que é humano, você consegue compreender que existe algo mais. Existe um Deus soberano, existe um Deus reto, existe um Deus que eu louvo, que eu glorifico, existe um Deus que está presente, existe um Deus cujos olhos estão sobre mim. E não podemos caminhar esquecidos disso por alguma razão, por algum fato, por algum aspecto. Não podemos caminhar compreendendo que Deus está, que Deus é e que Deus faz, mas não ter relacionamento com Ele. Pelo contrário, precisamos nos lançar na direção dEle, para ter um relacionamento real e íntimo com o Senhor Jesus. Isso se faz através da nossa vida devocional, do nosso relacionamento com o Senhor, com relacionamento com a palavra do Senhor nos ensina a orar, porque verdadeiramente não sabemos orar como convém,
não sabemos orar da forma correta, mas o próprio Deus, com a linguagem de Deus, nos ensina a nos comunicar com Ele. Assim como um pai dialoga com o seu filho, e então o filho aprende a falar com o seu pai. Nós aprendemos a falar com Deus através da palavra de Deus. Nós aprendemos a conversar com Deus lendo as Escrituras. Nós compreendemos aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que vai numa direção ou que vai na outra, por conta da palavra do Senhor. Conseguimos alcançar um discernimento daquilo que é permissivo ao Senhor e daquilo que é repreensível a Ele, porque a palavra de Deus, ela nos revela e ela traz a nós esse entendimento, além do Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Assim é a palavra de Deus, assim Deus espera que nós façamos, tenhamos esta comunhão, tenhamos este relacionamento com Deus. O tema, a continuação do que nós estamos tratando, é o poder dos salmos na oração. Existem outras orações bíblicas, existem outras orações que são feitas a Deus, em outros textos, mas aqui eu quero me ater à singularidade do livro de Salmos, porque o livro de Salmos, ele é um livro de orações, ele é um livro que se propõe, por meio de revelação, da revelação de Davi e de tantos outros homens de Deus, que receberam essa oração da parte de Deus, para que enfim eles pudessem orar a Deus. Então, através dos salmos, oramos a Deus, uma oração revelada pelo próprio Deus. Podemos olhar dentro dos salmos e perceber a divindade, poder perceber o quão regular está sendo a nossa oração. Poxa, será que a minha oração está sendo agradável ao Senhor? Será que o Senhor está recebendo a minha oração? Será que aquilo que eu estou clamando ao Senhor, aquilo que eu estou elevando aos céus, será que esta oração está sendo de acordo com aquilo que o Senhor espera de mim? Porque sim, irmãos, o Senhor espera de ter um relacionamento com você. O Senhor espera te encontrar no secreto, o Senhor espera te encontrar nesse lugar de intimidade, nesse lugar de entrega, nesse lugar de comunhão. E no afã, no desejo de nos comunicar, a gente se expressa da nossa maneira. Assim como nós nos expressamos, nos relacionamos uns com os outros. Vai você conversar com uma criança, com um bebê de 6 meses, o que você faz? Você tenta, por uma linguagem do próprio bebê, se comunicar com o bebê. E o bebê responde. O bebê fala com você. Na linguagem dele, da forma que ele entende. Mas conforme aquela criança vai crescendo, você vai compreendendo que você precisa ensinar aquela criança a não falar mais como bebê, porque agora ela está deixando de ser bebê, e você precisa falar de uma forma que ela entenda exatamente aquilo que você quer falar com ela. E assim Deus é comigo e Deus é com você. Na nossa caminhada cristã, no início, Deus, Ele se comunica com misericórdia. Porque muita coisa nós não compreendemos, muita coisa nós não entendemos, muitas das coisas que pedimos a Deus são pedidos que Deus, Ele discerne a intenção. E Deus, da sua infinita graça e misericórdia, Ele nos alcança, nos atende, Ele vem até nós. Mas tem mais. Deus, Ele nos convida a uma vida de mais intimidade. Deus nos convida a uma vida de mais profunda comunhão com Ele, porque Ele deseja nos revelar os seus mistérios, Ele deseja nos revelar os seus intentos, Ele deseja nos levar a um nível de intimidade mais profundo com Ele. E isso, meu irmão, você pode ter com o Senhor. Você pode ter com o Senhor.
você pode ter com o Senhor, uma vida de maior intimidade com o Senhor, de maior entrega com o Senhor, de maior comunhão com o Espírito Santo. Quando olhamos para a palavra do Senhor, quando olhamos para o texto de Lucas, capítulo 24, vamos retomar esse texto, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 44, diz o seguinte: assim Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse, o quê? Amém? Vamos repetir até o final do versículo 44. Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Estando-lhes, então, lhes abriu o entendimento para compreender o que? As Escrituras, e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. É compreender que o que Jesus está dizendo é: olha, todo o Velho Testamento, tudo aquilo que foi escrito e dito na lei de Moisés, dos profetas, e tudo aquilo que foi citado nos salmos, anuncia a minha morte, anuncia a minha redenção, anuncia a pregação do Evangelho. Então podemos ler o Velho Testamento e dizer assim: agora compreendo, agora consigo compreender aquilo que diz a respeito do Novo Testamento, só que agora no Velho. Sabe aquele filme que você vê um filme que parece um pouco confuso, um pouco difícil de compreender, e você vê aquele filme até o final, mas não satisfeito, você volta a ver aquele filme novamente, e aí tudo parece mais claro, tudo parece mais compreensível, e você consegue discernir por que exatamente aquele evento aconteceu, ou aquele outro evento aconteceu. Assim é o livro de Salmos, assim é o Velho Testamento. Existe um enredo, existe uma história que é contada. O Velho Testamento procura anunciar quem Deus é. O Velho Testamento procura anunciar a redenção de Cristo Jesus. O Velho Testamento antecipa a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Anuncia, vai acontecer, Ele está por vir, Cristo está por vir. E Jesus está aqui testificando e validando todo o Velho Testamento, porque sim, nós podemos ler toda a Bíblia como palavra de Deus. Podemos ler toda a palavra como palavra inspirada pelo Senhor. O próprio Cristo nos anuncia isso. Nós lemos aqui textos como de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Pula lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus 27, versículo 46. Esse texto diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Na hora nona, Jesus já estava crucificado. Na hora nona, Jesus já estava na cruz do Calvário.
E ali, naquele momento de sofrimento, Jesus faz uma declaração, que é a declaração de Salmos, capítulo 22, versículo 21. Deus meu, por que me desamparaste? Há algo muito comum no texto de Salmos, há algo muito comum em toda a literatura hebraica, e nós podemos ver isso no Novo Testamento, no Velho Testamento, a repetição de certas expressões, como esta: Deus meu. Na verdade, o único objetivo aqui é trazer uma ênfase. Na hora de escrever, foi escrito Deus meu, nós poderíamos colocar em itálico, poderíamos colocar em negrito, poderíamos colocar uma exclamação, mas pela cultura, pela escrita hebraica, há a necessidade de repetição para expressar a mesma ideia. O que quer dizer que na hora, no momento em que isso aconteceu, o que foi dito foi: Deus meu, por que me desamparaste? E nós podemos compreender como que o saltério, assim como o Velho Testamento, está expressando a redenção de Cristo Jesus, está expressando Cristo. E nós podemos perceber como que na vida cotidiana, naquilo que era ensinado pelo próprio Jesus, está presente também os Salmos. E num momento tão importante, tão singular, como o momento da sua morte, Jesus cita Salmos, capítulo 22, versículo 1. Não muito diferente, o apóstolo Pedro, na sua pregação, na pregação de Atos 2, ele anuncia, o texto de Salmos confirma a profecia de Davi a respeito da vinda de um Salvador, a respeito da vida de Cristo Jesus. Em Atos capítulo 2, versículo 25, vamos passar para Atos capítulo 2, versículo 25. Atos capítulo 2, versículo 25. Que diz: porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via somente o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Assim disto, além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encheste-me-ás de alegria na tua presença. Apóstolo Pedro está citando o texto de Salmos, ou seja, Jesus ensina os discípulos, e não apenas isso, os discípulos também traz para a sua vida cotidiana, traz para o seu entendimento aquilo que diz o texto de Salmos. Então, irmãos, leiamos Salmos. Tenhamos a compreensão que o texto de Salmo está dentro de um contexto, está relacionando um todo. Ele fala a respeito da nossa vida, ele nos ensina a orar a respeito da redenção, nos ensina a louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, nos dá certas liberdades que talvez nós venhamos a achar que não podemos ter, mas lemos no texto de Salmos
Porque Salmos nos ensina a orar, nos ensina a ser francos com Deus, nos ensina a ser claros naquilo que desejamos falar com o Senhor, naquilo que almejamos anunciar a Ele. A nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus, ela precisa ser uma caminhada de homens e mulheres que andam no Espírito, e andando no Espírito, desejam receber a revelação do Espírito Santo de Deus, daquele que lê a palavra não apenas como escritura, mas aquele que lê a palavra também com revelação. Quem pode dizer amém? Daquele que lê a palavra não apenas como texto, mas aquele que lê a palavra buscando compreender quem Deus é. Quem Deus é. Quem Deus é para mim hoje. Eu quero enxergar, Senhor, a Tua bondade aqui. Eu quero enxergar a Tua mão nesse momento. Eu quero louvar o nome do Senhor, independente de toda e qualquer circunstância na minha vida. Eu quero ter liberdade para entrar no Santo dos Santos e louvar ao Senhor dos Senhores. Todos os dias, meu irmão, se a sua oração está cansativa, vá para o saltério. Eu tenho orado uma oração repetitiva, já não sei mais o que dizer, já não sei mais o que falar, já não sei que palavras pronunciar. Vá para o saltério, vá para os salmos. Eu tenho motivo de oração, mas me falta argumento. Vá para o saltério. Tem momentos da minha vida, pastor, que eu já não consigo mais orar. Vá para os salmos, vá para a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus, meu irmão. Está com a vida corrida, está agitada, não consegue parar, a mente está cansada. Vá para a palavra do Senhor e ore a palavra do Senhor, mas não deixe de falar com o teu Deus. Não deixe de se relacionar com o Senhor. Não deixe de buscar uma íntima comunhão com o Senhor. Gaste tempo e diga a Ele: Deus, eu te dou liberdade. Deus, eu te dou livre acesso. Deus, eu te pronuncio palavras do meu coração, mas eu te pronuncio palavras que são a verdade que eu estou vivendo. Porque sim, irmãos, podemos caminhar numa vida que parece ser santa, mas não é. Podemos caminhar uma vida que aparenta uma vida de espiritualidade, mas de fato, de uma forma prática, ela não é. Podemos andar assim como os homens andam, enxergando tudo de uma forma muito natural, anulando tudo aquilo que Deus quer relacionar conosco. Podemos ler a palavra do Senhor como texto. Podemos ler e ver a Bíblia apenas como uma literatura, como Carlos Drummond de Andrade, e como tantos outros poetas e romancistas do nosso tempo. Mas não, a palavra não é um romance, a palavra não é uma literatura, a palavra não é uma escrita apenas que relata eventos, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Quem pode dizer amém a isso? Quem pode dizer amém a isso? A Bíblia é a palavra de Deus, e essa palavra, ela é eficaz para a tua vida, é eficaz para a tua realidade, por mais que seja relatado em milhares de anos atrás, centenas e centenas de anos atrás. É uma Bíblia que se aplica hoje, porque o nosso Deus é imanente. O nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que revela, é um Deus que olha para cada uma das nossas necessidades e nos atende. É um Deus que nos convida a ser movidos pela eternidade. Seja movido, meu irmão, pela eternidade.
Que não seja a circunstância que te mova, que não seja o seu dia a dia que te mova, que não seja a cultura da nossa sociedade que te mova, mas que seja a eternidade que te mova. Seja movido pela eternidade. Deixa a eternidade conduzir os teus passos. Deixa a eternidade conduzir os teus caminhos. Porque você pode não conhecer o amanhã, mas Deus conhece. Você pode não conhecer daqui a 10 anos como será o seu casamento, como será o teu filho, como terão os seus dias, mas o Senhor conhece. Por isso seja movido pela eternidade. Os homens caminham segundo o seu próprio entendimento, mas aqueles que são filhos de Deus, caminham segundo o entendimento do nosso Deus. Caminham segundo o entendimento do nosso Deus. O texto de Atos, capítulo 17, versículo 28, faz uma citação muito curiosa que nós conhecemos, mas que é referente aos poetas daquele tempo. Atos, capítulo 17, versículo 28, diz o seguinte: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Assim foi anunciado, apóstolo Paulo, também somos descendência dele. Apóstolo Paulo está aqui compreendendo que este anúncio é uma verdade, mas essa expressão, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, que nós conhecemos, é uma expressão dos poetas daquele tempo. E o apóstolo Paulo aproveita, no momento da sua pregação, no momento do seu anúncio, na hora de anunciar a eternidade, anunciar quem é Deus, ele pega uma citação poética daquele tempo e diz: olha, da mesma forma como vocês dizem que por ele nos movemos, vivemos, nos movemos e existimos, eu te declaro, também somos descendência dele. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que no mundo podemos encontrar verdades, e eu quero te dizer que toda verdade é verdade de Deus. Você pode andar pelo mundo, caminhar pelo mundo, e perceber em todo mundo a presença da verdade. Mas essa verdade não pertence aos homens, essa verdade não pertence à ciência, essa verdade não pertence às circunstâncias, essa verdade é verdade de Deus. Então podemos caminhar e enxergar Deus através da ciência, podemos caminhar e enxergar Deus através da literatura, podemos caminhar e enxergar Deus por onde nós andarmos. Homens e mulheres movidos pela eternidade. Seja movido pela eternidade. Seja movido pela eternidade. Nós não podemos compreender o que isso significa na sua inteireza, porque a palavra eternidade é algo muito difícil de alcançar. O que é isso? Um Deus que sempre existiu, que existe e que sempre existirá. Não conseguimos capturar na plenitude o que isso significa, mas Deus colocou a eternidade dentro de nós, Deus colocou a eternidade dentro de você, Deus colocou a eternidade em você, para que nós possamos caminhar segundo o Espírito Santo de Deus, segundo o Espírito Santo de Deus, segundo o Espírito Santo de Deus. Na Bíblia, no livro de Salmos, ele foi dividido em 5 partes, assim como o Pentateuco. Curiosamente, também são 5 livros organizados, o texto de Salmos. E nós podemos encontrar diversos temas, diversos assuntos. Podemos encontrar assuntos como, coloca no slide, por favor. Assuntos falando sobre a criação, sobre a lei, sobre a história da salvação, sobre o Messias, sobre a igreja, a vida, o sofrimento, a culpa.
os inimigos. E também podemos encontrar um texto falando a respeito do fim. Eu queria abrir o texto de Salmos com você, para encerrar o nosso tempo, se encaminhando para o final. Salmos 1. O Salmos 1, ele fala a respeito da lei. O tema de Salmos 1 é a lei. Então vamos ler Salmos 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Como está a tua vida? O quanto de Deus você percebe que ainda falta? Qual é o tamanho da tua fome? Qual é o tamanho do teu apetite? Qual o tamanho da tua fome? Qual é o tamanho do teu apetite? O quanto de Deus você percebe que falta? O quanto de Deus você diz: eu quero mais, e eu preciso de mais, e eu quero mais de Deus, eu quero conhecer mais a Deus. Eu tenho perguntas sem respostas, eu tenho um desejo que não se cala, eu quero mais. A música. Diga ao Senhor Jesus nesta hora. Talvez você não tenha vida de oração. Talvez você nem lembra qual foi a última vez que você orou. E eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero orar pela tua vida, porque certamente você está passando por muitos problemas. Por muitos problemas. Certamente você está fraco na fé. Talvez você está aqui nessa manhã e diz: pastor, a minha oração é a mesma. Eu não sei o que está acontecendo comigo, é um marasmo. Eu não consigo sair do lugar, minha vida espiritual está travada. Eu estou entravado no mesmo lugar. Eu quero orar por você nesta manhã, meu irmão, para que você seja liberado na tua intimidade com Deus, na tua comunhão com o Espírito Santo, para que haja cura espiritual. Cura espiritual. Fala ao Senhor Jesus nesta manhã. Diga a Ele, diga a Ele, diga a Ele, diga a Ele: Senhor, eu te quero, Senhor, eu te amo, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, ensina-me, ensina-me a orar, ensina-me a orar. Existem áreas da minha vida que eu não sei como orar.
certos assuntos que para mim é difícil. Eu não sei como ser sincero. Eu não sei como falar dos meus pecados. Eu não sei como falar das minhas dificuldades. Eu não sei confiar, Deus. Fale isso com Deus. Eu não sei confiar. Eu não sei o que é isso. Como que eu vou confiar? Eu não sei. Fale isso com Deus. Fale isso com Deus. Fale isso com Deus essa manhã. Porque existe mais para você, meu irmão. Existe mais para você, minha irmã. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Louve ao Senhor Jesus nessa hora. Louve ao Senhor Jesus nessa hora. Nós te adoramos.
movidos, Deus, movidos pela eternidade, movidos pelo teu eterno amor. Ó Deus, queremos, Senhor Jesus, ser conduzidos pelo teu Espírito Santo. Santo, oh, tu és santo, oh, tu és santo, oh, tu és santo, tu és santo, oh, oh, esse aqui de Deus, oh, oh, esse aqui é de Deus, eu sou teu e tu és oh, oh, esse aqui é de Deus, oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Coloque a tua mão no teu coração. Ah, Espírito Santo de Deus, que nada nos impeça, Senhor, de entrar, Senhor, nesse santo lugar. Tu morreste na cruz do Calvário, ressuscitaste, Senhor, vive e reina para todo sempre, para que nós pudéssemos ter livre acesso à tua presença, Senhor. Por isso, Deus, eu venho te pedir, Senhor, restaura a intimidade de muitos aqui nesse lugar. Renova a oração de muitos aqui, Senhor, nesse lugar. Ó Deus, aumenta a fome, aumenta a sede, aumenta o apetite. Ó Deus, para que haja, Senhor Jesus, cada vez mais esta entrega aos teus pés, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te louvo por esse tempo na tua casa, aleluia. Deus te abençoe rica e abundantemente. Um domingo abençoado a todos. Aleluia.